Sabe, um dos maiores quebra-cabeças para quem ensina qualquer coisa hoje em dia é como é que a gente pega textos super antigos, cheios de histórias complexas e faz eles fazerem sentido e mais, serem interessantes para uma criança. Pois é, hoje a gente vai dar uma olhada bem de perto numa abordagem que tenta fazer exatamente isso. A ideia é transformar a fé numa verdadeira jornada de descobertas. Tá, mas como que essa tradução funciona na prática? O que será que se perde? E o que se ganha quando a gente pega conceitos teológicos super profundos, dilemas morais de milênios e meio que reempacota tudo isso para uma cabecinha curiosa que está se formando? É um equilíbrio bem delicado, né? Entre ser fiel ao original e ser acessível. E é justamente isso que a gente vai explorar agora. Então, para entender melhor como uma abordagem dessas pode funcionar, a gente vai analisar o livro Minha Jornada de Descobertas. Nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como ele transforma a fé numa grande aventura. Depois, como ele simplifica as histórias, sabe? Para esses jovens exploradores. Em seguida, a gente vai mergulhar no que ele chama de mochila interativa, que é o que engaja as crianças. E por fim, vamos entender como tudo isso se amarra em lições práticas para o dia a dia. Bom, a primeira coisa, e talvez o grande pulo do gato desse livro, é a metáfora central que ele usa. Olha que interessante. Em vez de apresentar a fé como, sei lá, um monte de regras para decorar, ele coloca tudo dentro de um quadro de uma aventura épica, uma expedição emocionante rumo ao desconhecido. E esse tom já fica claro, assim, logo de cara, na primeira frase. Quando o livro se apresenta como uma mochila mágica, a narrativa muda completamente. Na hora, não é mais um livro didático chato, vira um kit de ferramentas para uma aventura. O aprendizado deixa de ser obrigação e se torna uma expedição, faz toda a diferença. E essa ideia, essa metáfora, é reforçada em cada desenho. Se a gente reparar, as crianças não estão sentadas em carteiras de escola. Elas são retratadas como exploradoras, sabe, com mapas, lupas, superativas, e essa escolha visual é fundamental, porque tira a criança da posição de espectadora e a coloca como protagonista da sua própria jornada. O que é genial aqui é que tudo, cada pedacinho do livro, se encaixa nessa ideia da mochila mágica. As histórias são os mapas. As atividades são as missões que o explorador precisa cumprir. E o tesouro no fim da jornada não é ouro nem nada disso. É a autodescoberta. É a ideia de que cada criança é por si só especial e amada. Ok, então o cenário da aventura está montado. Qual o próximo passo? Povoar esse mundo com as histórias. Mas aí vem a pergunta, como é que se pega essas narrativas gigantes, super antigas e as torna acessíveis? A resposta do livro está numa simplificação muito cuidadosa, tanto no que se vê quanto no que se lê. Olha só essa imagem da criação, por exemplo. A figura divina não é aquele ser distante, imponente, sabe? É quase como um artista, super gentil com um pincel na mão. O sol e a lua estão sorrindo. Essa escolha de arte quebra toda a formalidade de um conceito teológico tão grande e transforma tudo numa coisa mais quentinha, familiar. Parece até cena de desenho animado, né? E essa simplificação não para no visual, não. Ela vai para o coração da linguagem usada. A escolha de usar Papai do Céu em vez de Deus ou Senhor é uma decisão pedagógica gigantesca. Pensa bem, troca aquela distância, aquela onipotência toda por proximidade, por afeto. Transforma uma figura teológica numa figura quase parental. E aqui a gente vê o método na prática. De um lado, tem a linguagem super solene de Gênesis. Do outro, uma tradução cheia de entusiasmo infantil. Trocar no princípio por no começo e ainda botar um ponto de exclamação parecem mudanças pequenas, né? Mas elas mudam radicalmente o tom, sai daquela reverência formal e entra na alegria da descoberta. E essa mesma lógica de reenquadrar a história continua. A Arca de Noé, por exemplo. A história poderia ser sobre a ira de Deus, a maldade do mundo, mas aqui ela vira uma história sobre um grande projeto de construção em família. O foco muda de propósito, sabe? Para valores positivos, como obediência, trabalho em equipe, proteção. Beleza, isso nos leva direto para a terceira estratégia, a interatividade. Porque afinal a mochila mágica não está lá só para enfeite, né? Ela precisa ser aberta, usada. O livro foi todo pensado para ser uma experiência de mão na massa. A filosofia por trás disso é simples, mas muito poderosa. A ideia é que aprender não é um processo passivo. Ao dar páginas para colorir, espaços para desenhar, o livro está basicamente convidando a criança para ser uma coautora da história. A mensagem é, olha, essa jornada aqui só fica completa com a sua marquinha pessoal.
E essa interatividade aparece de vários jeitos. Tem a parte criativa, claro, com as atividades de colorir e desenhar, mas vai além. Tem a conexão pessoal, quando pede para a criança desenhar a própria família. Tem também umas atividades para testar o entendimento, tipo quebra-cabeças. E, o que é muito importante, tem espaços para reflexão, para ajudar a criança a internalizar o que aprendeu. Esse aqui é um exemplo perfeito disso. O Jardim do Éden, um conceito com um peso teológico enorme, é apresentado primeiro como uma tela em branco. E aí, ao colorir a cena, a criança se envolve fisicamente com a história. Ela transforma algo abstrato em algo concreto e torna aquela história um pouquinho dela. Mas, peraí, simplificar e criar interação não é o suficiente. De que adianta tudo isso se as histórias não tiverem relevância hoje? E é aí que entra a etapa final e talvez a mais importante, a estratégia de extrair lições morais bem claras e que se apliquem ao dia a dia da criança. Se a gente olhar essa tabela, fica bem claro o padrão. Conceitos teológicos super complexos, tipo o pecado original, são traduzidos para regras de comportamento que uma criança entende, obedecer aos pais. A aliança de Deus com Noé vira uma lição sobre proteção, e a jornada super complexa de José é resumida numa mensagem central, a importância de perdoar. E a história de José talvez seja o melhor exemplo de toda essa abordagem. O foco sai da traição, do poder, e vai todo para o momento em que o perdão transforma tudo. A lição central, que está resumida nessa citação, é algo muito poderoso para uma criança, né? A ideia de que mesmo quando coisas ruins acontecem, dá para transformar a dor em algo bom. No fim das contas, o objetivo vai muito além de só conhecer a história. A meta de verdade é que a criança internalize o conceito, por exemplo, do perdão, que ela comece a pensar em como essa ideia se aplica no mundinho dela, lá no parquinho, na escola, com os amigos, com a família. Então, para resumir, a fórmula pedagógica fica bem clara. Primeiro, simplificar a história. Segundo, usar a interação para a criança se sentir parte daquilo. Terceiro, extrair de cada história uma lição moral bem direta. E o objetivo final de tudo isso? Criar uma conexão que seja genuinamente pessoal. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Ao focar tanto na aventura, na interatividade, em lições práticas para a vida, o que essa abordagem toda nos diz sobre como a educação religiosa talvez esteja evoluindo para se conectar com as novas gerações? Parece que é uma mudança de foco, né? Saindo um pouco do dogma e indo mais para a experiência. Saindo da doutrina e indo mais para o desenvolvimento pessoal. Fica aí a reflexão.